I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord. Ofélia era apenas uma menina comum. Sua mãe, grávida e desconfortável, estava levando a garota para um acampamento militar comandado pelo capitão Vidal. Vidal insistiu que seu filho deveria nascer perto dele. Durante o trajeto, enquanto sua mãe parava o carro para vomitar, Ofélia notou uma estátua de pedra quebrada à beira da estrada. Ela pegou uma pedra solta e tentou encaixá-la na estátua. Para sua surpresa, um louva-a-Deus gigante saiu da boca da estátua, parecendo exatamente uma fada de seus livros de histórias. Para sua mãe, isso era apenas mais uma das fantasias tolas de Ofélia. E ao chegarem ao acampamento, Vidal demonstrou descontentamento pelo pequeno atraso, mas forçou um sorriso para receber sua futura criança. Ele instruiu Mercedes, a governanta, a ajudar mãe e filha a se acomodarem. A mãe de Ofélia estava em má condição e o médico precisou usar sedativos para fazê-la dormir. Preocupada com sua mãe e desconfortável com o ambiente desconhecido, Ofélia sentia que algo estava errado. Esse sentimento se provou verdadeiro. O que parecia um pacífico acampamento militar era, na verdade, um local de repressão brutal. Vidal estava obcecado em eliminar os guerrilheiros que se escondiam na floresta próxima. Ele impunha um racionamento rigoroso para privar os rebeldes de suprimentos, mas mesmo assim eles resistiam. Na primeira noite no acampamento, Ofélia testemunhou o médico entregando um pacote a Mercedes de forma discreta. Com seu bom coração, ela decidiu não contar nada, acreditando que os dois eram pessoas boas. Enquanto sua mãe dormia sob o efeito da medicação, Ofélia teve outra descoberta impressionante. O louva-a-Deus que ela tinha visto antes a seguiu até o acampamento. Um inseto subiu até ela e Ofélia mostrou uma imagem de fada em seu livro. Para sua surpresa, o louva-a-Deus se transformou em uma fada idêntica à ilustração e a convidou para segui-lo. Guiada pela fada, Ofélia entrou no labirinto do pátio. À medida que caminhava, o caminho revelou um poço profundo no centro. Descendo as escadas em espiral, ela chegou ao fundo, onde encontrou um fauno pela primeira vez. O fauno ficou encantado em vê-la e abriu uma caixa, libertando várias fadas em sua recepção. Ele se apresentou como o fauno de antigos contos e revelou uma verdade chocante. Ofélia era a princesa do submundo, que fugiu para o mundo humano há muito tempo e perdeu o caminho. Para trazê-la de volta, o rei do submundo criou um portal naquele labirinto. Ofélia ficou cética até o fauno mostrar a marca de nascença em forma de lua crescente em seu ombro como prova. No entanto, antes de retornar ao seu reino, ela precisaria completar 3 tarefas para provar que não havia perdido sua essência verdadeira. Fauno lhe deu um livro mágico explicando que ele revelaria as tarefas. Quando Ofélia abriu o livro, todas as páginas estavam em branco. Antes que pudesse perguntar, o fauno desapareceu. Em casa, Ofélia ficou pensativa e desinteressada no vestido novo que sua mãe preparou para ela. Mais tarde, enquanto tomava banho sozinha, ela teve coragem de reabrir o livro. Para sua surpresa, as páginas brancas agora mostravam instruções. Ao ver a marca de lua crescente em seu ombro, ela teve certeza de sua identidade como a princesa perdida. Empolgada, Ofélia compartilhou com Mercedes sobre sua experiência com a fada e o fauno. Apesar de não acreditar em tais criaturas, Mercedes não a repreendeu por se envolver em fantasias. Apenas avisou que faunos nem sempre eram benevolentes. A conversa foi interrompida quando Vidal chamou Mercedes. No depósito, novos suprimentos haviam chegado, e Vidal, determinado a controlar tudo, confiscou a chave de Mercedes. Durante uma patrulha nas montanhas, Vidal encontrou um frasco de antibióticos em um acampamento rebelde, o que o levou a suspeitar que alguém no acampamento estava ajudando os guerrilheiros. Enquanto isso, Ofélia seguiu sozinha para a floresta, guiada pelo livro até uma figueira seca. De acordo com o livro, um sapo gigante vivia nas raízes de uma figueira. Se Ofélia conseguisse colocar uma pedra mágica no estômago dele, encontraria uma chave dourada dentro. Para não sujar seu vestido novo, Ofélia o pendurou em um galho antes de entrar na árvore. Lá dentro, encontrou um túnel escuro, úmido e cheio de insetos grotescos. Mesmo assustada, seguiu em frente, determinada a completar sua tarefa. No fundo do túnel, encontrou um sapo enorme. Ofélia ordenou ao sapo que obedecesse, afirmando ser uma princesa. Mas ele rugiu em desafio. Observando o comportamento glutão do sapo, ela percebeu que ele ficava interessado ao ver os insetos em sua
mão. Com esperteza, misturou os insetos com a pedra mágica e atraiu o sapo para engoli-los. O que aconteceu a seguir foi horrível. O sapo vomitou todo o conteúdo de seu estômago, revelando a chave dourada. Quando Ofélia saiu da árvore, o céu já estava escuro. Ela encontrou seu vestido novo sujo de lama, levado pelo vento. Irritada, sua mãe a repreendeu e a proibiu de jantar. Apesar disso, Ofélia não se importou. Ela estava feliz por ter completado sua primeira tarefa. O fauno ficou encantado ao saber que Ofélia conseguiu a chave dourada. Ele entregou a ela um pedaço de giz e explicou que, se completasse as próximas 2 tarefas antes da lua cheia, poderia voltar ao submundo como princesa. Em casa, Ofélia abriu o livro mágico novamente, mas as páginas estavam manchadas de sangue. Assustada, Ofélia correu até o quarto da mãe e a encontrou sangrando muito. O médico afirmou que ela precisava de repouso absoluto. Para evitar perturbações, Vidal separou Ofélia de sua mãe à força. Passando mais tempo com Mercedes, Ofélia confidenciou que sabia o segredo dela, mas prometeu não contar nada a Vidal para protegê-la. Tocada pela gentileza de Ofélia, Mercedes cantou uma canção de ninar para acalmar o coração frágil da menina. Mais tarde, Mercedes foi até a floresta com o médico, onde encontrou os guerrilheiros. O líder do grupo era o irmão de Mercedes. Ela entregou a ele uma chave copiada do depósito e o alertou para ser cuidadoso. Depois que Mercedes partiu, o fauno apareceu no quarto de Ofélia e a repreendeu por não completar as tarefas a tempo. Sabendo da doença da mãe, o fauno deu a Ofélia uma raiz de mandrágora e explicou como colocá-la em leite fresco e escondê-la debaixo da cama da mãe, prometendo que isso melhoraria sua condição rapidamente. Ele avisou que a próxima tarefa seria perigosa e com uma regra importante. Ofélia não poderia comer nada no local da tarefa, ou as consequências seriam terríveis. Seguindo as instruções do fauno, ela mergulhou a mandrágora no leite e a colocou debaixo da cama da mãe. Em seguida, abriu o livro mágico que revelou orientações para a segunda tarefa. Com o giz, desenhou uma pequena porta na parede e ficou surpresa ao ver a porta se abrir, revelando a entrada para o próximo desafio. Lá dentro parecia haver um palácio subterrâneo. Ofélia girou uma ampulheta, lembrando-se de retornar antes que a areia acabasse. Ofélia se viu em um grande salão com uma mesa repleta de comida deliciosa. No final da mesa estava uma criatura imóvel e estranha. Aliviada por ela não reagir, Ofélia notou algo perturbador, um monte de sapatos no chão. Assustada, liberou as fadas de sua caixa. Guiada por elas, encontrou 3 armários. Usando a chave dourada, abriu o armário da esquerda e pegou um punhal afiado. A tarefa parecia mais fácil do que esperava e as fadas insistiram que ela saísse imediatamente. Ofélia relaxou ao ver a criatura imóvel. Porém, ao passar pela mesa, a comida voltou a tentá-la. Em especial, as uvas pareciam encantadoras. Ignorando o aviso do fauno, Ofélia pegou uma e a comeu. Ela não percebeu quando as mãos da criatura começaram a se mover atrás dela. Colocando os globos oculares nas órbitas das mãos, a criatura ergueu os braços e viu Ofélia pegando a comida. Ela começou a se mover em sua direção. Sem perceber, Ofélia entrou em pânico ao ver o monstro devorar várias fadas que tentaram detê-lo. Horrorizada, ela tentou fugir. No entanto, sua demora fez a areia da ampulheta acabar, selando a porta por onde havia entrado. Desesperada, Ofélia empurrou a porta, mas ela não se mexeu. Com a criatura se aproximando, ela desenhou outra porta com o giz, e a criatura se lançou contra ela. Ela conseguiu abrir a porta e escapou por pouco, fechando-a antes que a criatura a alcançasse. Segura em seu quarto, mais abalada, Ofélia lamentou a perda das fadas que morreram por causa de seu erro. Depois de se acalmar, ela voltou ao quarto da mãe. Para seu alívio, a febre havia passado e sua mãe dormia tranquilamente. Mesmo o médico não conseguiu explicar a melhora repentina. Vidal, no entanto, permaneceu cauteloso. Ele instruiu o médico a priorizar o bebê caso surgissem complicações. Escondida debaixo da cama, Ofélia ouviu isso e ficou ainda mais preocupada com sua mãe. Enquanto isso, Vidal recebeu uma notícia urgente. Um trem de suprimentos a alguns quilômetros dali foi explodido pelos guerrilheiros. Estranhamente, nada foi roubado. Enquanto Vidal tentava entender as motivações dos rebeldes, chamas surgiram na direção do acampamento militar. Os guerrilheiros usaram a explosão do trem para atrair Vidal e suas tropas, lançando um ataque surpresa ao acampamento na ausência deles. O depósito havia sido esvaziado. Um detalhe chamou a atenção de Vidal. O cadeado da porta do depósito foi aberto com uma chave, e não forçado. Sem tempo para pensar, Vidal liderou sua cavalaria na perseguição aos guerrilheiros. Em menor número, os rebeldes foram facilmente derrotados e um deles foi capturado com vida. Mercedes ficou aterrorizada ao saber da captura. Ela sabia que Vidal usaria métodos brutais para extrair informações. Sem saída, ela
escondeu uma pequena faca, preparada para o pior. A noite parecia interminável. O guerrilheiro capturado sofreu tormentos nas mãos de Vidal, enquanto no quarto de Ofélia, o fauno apareceu novamente. Ao perceber que a maioria das fadas havia sido perdida, o fauno ficou furioso. Ele declarou que Ofélia havia falhado nas tarefas e perdido a chance de voltar ao submundo. Quando o fauno desapareceu, Ofélia foi tomada pelo arrependimento e desespero. Ao amanhecer, Vidal chamou o médico, ordenando que ele cuidasse do prisioneiro para que ele não morresse antes de revelar informações importantes. A visão do homem, agora desfigurado e implorando ao médico para acabar com seu sofrimento, partiu o coração do doutor. Enquanto tratava os ferimentos do homem, Vidal notou um tubo de antibióticos no kit médico. Desconfiado, ele voltou para seus aposentos e comparou com o frasco encontrado na floresta. Eles eram idênticos. O capitão percebeu imediatamente que o médico era o traidor. Quando Vidal pegou sua arma para resolver a questão, ouviu um barulho vindo do quarto da esposa. Ofélia estava trocando o leite da mandrágora escondida sob a cama. Enquanto ela falava com a raiz humanoide, Vidal a puxou para fora. Em seguida, ele viu as estranhas raízes debaixo da cama. Vidal assumiu que Ofélia estava praticando bruxaria e se preparou para puni-la severamente. Felizmente, sua esposa acordou a tempo de impedi-lo. No entanto, ela também se recusou a acreditar em Ofélia e descartou a ideia de que a mandrágora poderia curá-la. Determinada a manter Ofélia com os pés no chão, a esposa jogou a mandrágora no fogo. Quando a mandrágora soltou um grito de dor, a esposa subitamente agarrou o estômago em agonia. Vendo isso, Ofélia gritou por ajuda. No entanto, Vidal já havia voltado à sala de interrogatórios. Ao descobrir que o médico havia acabado com o sofrimento de um homem, Vidal atirou nele, matando-o na hora. Logo depois, ele recebeu uma notícia devastadora. Sua esposa estava em trabalho de parto. Sem o médico, o capitão chamou um enfermeiro para realizar o parto. No final, o bebê nasceu, mas a mãe não resistiu. O pior medo de Ofélia se tornou realidade. Vidal conseguiu o filho que sempre quis, mas Ofélia perdeu a única família que ainda tinha. Após o funeral, Vidal colocou o bebê em seu quarto, sob os cuidados de Mercedes. Quando o bebê dormiu, Vidal deteve Mercedes, revelando que o homem moribundo havia confessado a existência de um traidor no acampamento. Embora as palavras fossem vagas, Mercedes percebeu que estava em perigo e que o lugar não era mais seguro para ela. Rapidamente, ela arrumou suas coisas e foi até o quarto de Ofélia para se despedir antes de fugir. Para sua surpresa, Ofélia implorou para ir junto. Sem conseguir deixar a menina para trás, Mercedes concordou com relutância. Sob chuva forte, as duas fugiram em direção à floresta. Quando Mercedes olhou para trás, viu o rosto frio e implacável de Vidal. Ele já tinha antecipado a fuga de Mercedes, embora não esperasse que Ofélia estivesse envolvida. Ao descobrir que Ofélia havia guardado esse segredo, Vidal deu um tapa nela e a trancou. Sua prioridade agora era interrogar Mercedes. Enquanto escolhia suas ferramentas de tortura, Mercedes cortou as cordas em seus pulsos com uma faca escondida. Ela esfaqueou Vidal nas costas e depois no peito. Quando ele tentou falar, ela cravou a faca em sua boca. Aproveitando o momento, Mercedes fugiu da sala de interrogatório. Não tinha ido longe quando Vidal, ensanguentado e furioso, a perseguiu, gritando para seus homens capturá-la. Um grupo de soldados a alcançou na montanha. Apesar das tentativas desesperadas de Mercedes de fugir, ela não conseguiu superar os cavaleiros. Cercada, Mercedes ergueu a faca em direção ao pescoço, pronta para acabar com sua vida antes de ser capturada. De repente, os soldados caíram um a um, atingidos por disparos. Em poucos instantes, todos foram eliminados. O irmão mais novo de Mercedes chegou com um grande grupo de aliados a tempo de salvar sua vida. Ofélia ainda não fazia ideia do que estava acontecendo do lado de fora. Quando estava prestes a perder a esperança, o fauno reapareceu e deu a ela uma última chance. Ela só precisava levar seu irmão para o labirinto e nada mais seria pedido. O problema era que o irmão estava no quarto de Vidal. Ofélia usou o giz para entrar sem ser vista. Enquanto o capitão se enfaixava, ela pegou o bebê e fugiu. Mas ao descer as escadas, Vidal a alcançou. Ele a perseguiu para fora da casa apenas para perceber que as forças da resistência já haviam tomado o local. Determinado a recuperar seu filho, Vidal seguiu Ofélia até o labirinto. Apavorada, Ofélia correu sem rumo, quase se perdendo, até que uma parede atrás dela se abriu, revelando o caminho certo. Quando Vidal chegou, Ofélia já havia desaparecido, forçando-o a recuar e procurar em outro lugar. Enquanto isso, Ofélia alcançou o fauno. Prestes a entregar o bebê, ela percebeu que o fauno segurava um punhal. Desconfiada, ela exigiu saber para que servia. O fauno explicou que o sangue do bebê era a chave para abrir o labirinto, precisando apenas de uma gota. Apesar da
explicação, Ofélia não confiou nele. Segurando o bebê com força, ela recusou entregá-lo, enfurecendo o fauno. Nesse momento, Vidal chegou. Sem conseguir ver o fauno, ele viu apenas Ofélia segurando o bebê e falando sozinha. Achando que ela representava uma ameaça ao filho, Vidal arrancou o bebê de seus braços e atirou em Ofélia sem hesitar. Deixando-a no chão frio, Vidal saiu do labirinto e encontrou as forças da resistência ao seu redor. Reconhecendo sua derrota, ele entregou o bebê a Mercedes antes de ter sua vida encerrada. Mercedes correu até Ofélia e a encontrou em uma poça de sangue. A pequena vida de Ofélia havia se apagado, deixando Mercedes arrasada. Nos últimos momentos, Mercedes cantou uma canção de ninar para confortá-la, mas o que Mercedes não sabia era que o sangue de Ofélia havia escorrido até o poço, abrindo o portal para o submundo. No momento seguinte, Ofélia se viu envolvida pelo calor do submundo, usando um deslumbrante vestido real. Seu pai, sentado no trono, explicou que foi sua recusa em sacrificar o irmão que a fez completar a última tarefa. Esse teste, segundo ele, era de bondade e compaixão. Sua mãe, saudável e plena, estava em outro trono, chamando Ofélia para retomar seu lugar de direito. O salão foi tomado por aplausos quando a princesa foi finalmente recebida de volta ao lar. Nos últimos momentos, Ofélia sorriu com verdadeira alegria. Essa visão foi demais para Mercedes, que se entregou ao choro incontrolável. Terminando assim, O Labirinto do Fauno, filme de drama e fantasia de 2006. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?